Porque enquanto nós não nos fazemos essas perguntas, esses questionamentos, nós seguimos como aquele barco sem alguém para conduzir o leme. E nós precisamos, meus irmãos, ser donos da nossa vontade, sermos donos dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Precisamos mergulhar dentro de nós mesmos e entender qual é o verdadeiro objetivo da vida para que ela realmente venha a ter o valor que ela merece. Então, no mês de setembro, nós tratamos então de temas como aborto não, drogas não, eutanásia não, suicídio não, violência não e viver família. Então, meus irmãos, são temas que nos convidam a essa reflexão. E esse ano eu fiquei com o tema eutanásia não. Eu vou trazer aqui, porque o tempo também não permite que nós nos aprofundemos tanto e nós precisamos falar, trazer para a questão espiritual essa nossa conversa, essa nossa reflexão, mas eu trouxe alguns termos técnicos para que nós possamos compreender um pouquinho e aí algumas referências para que depois nós possamos também fazer algumas pesquisas. Mas, primeiramente, nós precisamos entender o que é eutanásia. O que vem a ser eutanásia? Porque, dentre esses temas citados aqui, eutanásia e aborto são os dois temas mais polêmicos. Por quê, meus irmãos? Porque são dois temas que levam algumas pessoas a questionarem da seguinte maneira: mas o corpo é meu, não é? A questão do aborto, o corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser, não é assim? E assim também é a questão da eutanásia. Para algumas pessoas, a questão eutanásia é muito clara. Eu faço do meu corpo o que eu quiser. Eu não quero sofrer, então eu posso interromper a vida. Então nós vamos tentar entender aqui o que é eutanásia. Vocês estão me ouvindo direitinho? Não, né? Não estão ouvindo. É que tem uma trilha sonora da natureza acompanhando a minha palestra. Olha que chique. Isso é muito chique, né? Vamos lá, tentar aqui. Então, eutanásia consiste na conduta de abreviar a vida de um paciente em estado terminal ou que esteja sujeito a dores e a intoleráveis sofrimentos físicos ou psíquicos. Bom, quem não estiver me ouvindo, leia, ok? Vamos lá. A ideia base da prática da eutanásia é que todo indivíduo tem o direito de pôr fim à vida, caso esteja enfrentando alguma das situações descritas anteriormente. Ou seja, essa é a ideia base da eutanásia. Então, etimologicamente, esse termo se originou do grego eutanatos, tradução, boa morte ou morte sem dor. Então existem as modalidades, são duas essas modalidades, ou seja, a distanásia, que é ao contrário da eutanásia, remete ao ato de prolongar ao máximo a vida de uma pessoa que tem uma doença incurável. Então, ela é ao contrário da eutanásia. Quando a família não entende que a pessoa está com um problema gravíssimo que não tem cura. O medicamento é paliativo, ela não tem cura. Então, quando não existe esse entendimento, o que acontece? Então vem essa distanásia, esse prolongamento que na verdade é um prolongamento da dor e do sofrimento daquela criatura. Muito bem.
E aí nós temos a ortotanásia, que consiste no ato de parar com atividades ou com o tratamento, que prolongam a vida de forma artificial. Então, os tratamentos serão interrompidos, né, gradativamente, de uma maneira, então, que essa orto vem do grego, que significa certo. Etanásia vem do deus da morte, Thanatos. Então, jeito certo de morrer. Não apressa a morte, tá? Não vai apressar a morte, mas também não vai fazer nada para evitá-la. Estamos entendendo essa sequência lógica? Né? Não vai interromper. Não é uma eutanásia, é uma ortotanásia. Nós usamos pouco esses termos. Ela vai simplesmente permitir que a pessoa acabe tendo uma morte natural, já que a morte do corpo físico, ela é inevitável. É um fenômeno inevitável. Um dia todos nós vamos morrer, não é? O corpo físico vai morrer. E a função do médico, dos médicos terrenos, não é salvar a vida de ninguém, tá? Por quê? Porque só Deus tem o poder de salvar as nossas vidas. Tudo tem um tempo, nós temos uma data de validade. A nossa carteira de identidade, ela tem um tempo de validade. Nós recebemos, então, cargas de fluidos vitais ao reencarnarmos e tem um tempo. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bem, meus irmãos, não importa o tempo. Importa que isso vai acabar. E no caso de uma doença grave, o que é que acontece? A própria medicina, ela faz o possível até para que o paciente tenha uma morte digna. Mas chega um determinado momento, então, o que acontece? A medicina já não funciona mais. Os órgãos começam a ter falências e a pessoa vai acabar desencarnando. Mas aí, se nós entrarmos na visão espírita sobre eutanásia, como é que funciona isso? No livro Conduta Espírita, André Luiz vai nos dizer que Deus não erra. Olha só que interessante, né? Deus não erra. Então, a nossa dor, os nossos problemas, as dificuldades que nós enfrentamos aqui, inclusive os problemas graves de saúde, têm um objetivo, têm uma finalidade. E compreendendo que Deus não erra, nós precisamos também nos questionarmos sobre como eu posso lidar melhor com um problema dentro da minha família. Comigo mesma. Porque muitas vezes, quando nós pegamos um diagnóstico médico, seja nosso ou de um familiar que nós amamos muito, nós já começamos a enfrentar o chamado luto. No momento que nós recebemos a desagradável notícia. Olha, fulano tem um problema de saúde e é grave. Nós já começamos a vivenciar aquele luto. E por que é que fica tão pesado? Por que é que fica tão difícil, meus irmãos? Porque nós acreditamos que estamos aqui apenas para os momentos bons. Apenas para a felicidade. E a felicidade plena, ela não é ainda desse mundo de provas e expiações. Aqui nós enfrentamos os nossos obstáculos. Aqui nós precisamos auxiliar o outro a carregar a sua cruz. E vejam bem, por mais que a gente se diga cristãos, na teoria é muito bonito, mas na prática nós percebemos que ainda deixamos a desejar. Então, quando nós nos percebemos com um problema, com uma dificuldade, com um problema de saúde muito sério,
nós acreditamos que podemos fazer o trabalho de Deus, que nós podemos simplesmente eliminar o problema. Ou seja, tem alguém sofrendo muito na família? Vamos acabar com isso. Não é? Para que levar adiante? E aí, meus irmãos, é que nós tomamos uma decisão, muitas vezes, muito triste, muito dolorosa, de achar que aquela vida pode ser interrompida. Quando, na verdade, vocês lembram que eu falei do tempo de validade? Nós temos um tempo de validade. Alguns segundos, mesmo na dor e no sofrimento, alguns segundos são fundamentais. Porque nós estamos aqui com um propósito. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec vai indagar aos benfeitores espirituais da seguinte maneira: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual é o objetivo? E os benfeitores vão responder que Deus impõe a encarnação aos espíritos com o objetivo de fazê-los se aperfeiçoarem, ou seja, chegar à perfeição. Para alguns é uma missão, para outros é uma expiação. Todavia, para alcançarmos essa perfeição, é preciso suportar. Olha só que frase forte, né? Que palavra forte, né? É preciso suportar todas as vicissitudes no corpo da carne. Nós precisaremos suportar. E nós, muitas e muitas vezes, nós buscamos uma fuga. Eu não quero suportar. Eu não quero carregar esse problema. Eu não quero tomar conta de alguém. Mas, Rose, no Brasil, a nossa legislação ainda não aprovou a eutanásia, não é? Não. E eu espero que não seja aprovada. Porém, nós percebemos alguns resquícios dessa atitude, dessa investida em relação a colocar o fim à vida, em relação a interromper a vida antes do momento certo. Qual seria o momento certo? O momento natural. Aquele momento em que nós já conseguimos reparar todos os nossos débitos, porque nós estamos aqui com uma oportunidade. A existência é uma grande oportunidade que nós temos. E quando nós nos deparamos com os cuidados com o familiar, por mais difícil que pareça, meus irmãos, o amor, o verdadeiro amor, não é pesado. O verdadeiro amor não vê sacrifícios. O verdadeiro amor não julga difícil ter que cuidar de alguém, auxiliar esse alguém a atravessar a linha de chegada. Nós podemos aqui, até anotei, nós podemos fazer aqui uma analogia. A borboleta. Existe uma lenda muito conhecida que diz que um garoto via dentro de um casulo a vida querendo rompê-la. Ele sabia que ali havia uma borboleta e resolveu corromper o casulo para auxiliar aquela borboleta a sair daquela prisão. Não é assim? Nós acreditamos que uma pessoa doente ela está numa prisão, não é? Ela está presa, ela está sofrendo, ela está passando por um momento difícil. Então esse garoto fez isso. Ele foi lá, rompeu aquele casulo para tirar a borboleta de lá, para auxiliar aquela borboleta. E a lenda diz que a borboleta, ao sair, não conseguiu voar. Ela não conseguiu voar, porque o casulo nada mais é do que um exercício de fortalecimento das asas da borboleta.
o exercício de fortalecimento das asas da borboleta. Quando ela faz forças para romper o casulo, ela está fortalecendo suas asas. Quando ela rompe o casulo, é que ela consegue voar. O espírito encarnado é mais ou menos assim. Quando nós estamos aqui, muitas vezes passando por sofrimento, nós estamos, na verdade, fortalecendo as nossas asas espirituais. Porque o que parece ser uma doença, na verdade, ela pode ser uma cura. Uma cura das nossas mazelas do passado. Uma cura daquilo que nós buscamos aperfeiçoar em nós. E aí se reflete no nosso corpo físico. E como nós muitas vezes acreditamos ser tão difícil, nós não suportamos. Mas aí vocês lembram da questão 132 do Livro dos Espíritos? Para alcançarmos a perfeição, nós precisamos suportar todas as vicissitudes. Falamos isso para nós mesmos. Mas nós precisamos auxiliar o nosso familiar a suportar também aquele difícil processo, porque é um processo. A dor e o sofrimento, entre aspas, é um processo para que as nossas asas se fortaleçam e que nós possamos retornar ao plano espiritual com essa certeza de que eu passei pelo processo. Eu passei pelas provas, eu passei pelas expiações. É difícil, meus irmãos? Não. Não é difícil. Como eu já disse, o amor não é difícil. Mas Emmanuel diz assim: nós deveríamos fazer tudo por amor. Nós deveríamos olhar para nós mesmos com imenso amor, com imensa gratidão, mesmo nos momentos difíceis. Nós deveríamos fazer tudo por amor, nós deveríamos olhar para um familiar nosso, para um amigo que está doente e tentar fortalecê-lo e fazer isso com imenso amor. Mas Emmanuel diz o seguinte: mas enquanto a gente não aprender a fazer por amor, que façamos pelo dever. É o nosso dever compreender que estamos aqui a caminho, que nós estamos aqui em um processo, que nós estamos e precisamos nos esforçar para alcançarmos a nossa perfeição espiritual. Não é simples, porque nós ainda temos uma dificuldade imensa de amar. No dia que nós nos amarmos verdadeiramente, nós seremos amparo, nós seremos força, nós seremos coragem, nós seremos luzes. Hoje à tarde eu conversava, em uma palestra, eu conversava com amigos a respeito do sol, a respeito dessa proposta do Setembro Amarelo, que nós utilizamos muito no CVV, o girassol. Por que é que nós utilizamos o girassol? Porque alguém já percebeu um girassol nos dias nublados? Que o girassol ele não enverga, o máximo que ele faz é girar em busca da luz. E algo que eu descobri também, que o girassol ele se volta um para o outro buscando energia, porque, meus irmãos, não é por acaso que nós estamos aqui convivendo uns com os outros. Nós precisamos dessa energia. Nós precisamos que o outro nos diga: olha, fica aqui, aguenta firme, vai passar, tudo passa. Mas nós precisamos ouvir isso. Me perdoem a emoção, mas todas as vezes que eu falo sobre isso, eu lembro-me que meu pai, quando ele começou a fazer um tratamento de quimioterapia, ele estava com câncer de pulmão. E quando ele começou a fazer a quimioterapia,
nas primeiras sessões de quimioterapia, ele chegava em casa e ele ficava muito mal, mas muito mal, as reações eram horríveis. E ele me dizia às vezes: "Oh, Rose, eu não quero mais fazer esse tratamento. Eu quero desistir disso." E eu ouvia ele falando isso, e eu ouvia também o médico dizendo que era a única chance que ele tinha de prolongar um pouco mais o tempo dele. E aí eu ficava calada muitas vezes, e algumas vezes eu dizia para ele assim: "Pai, o senhor é que sabe. Se o senhor não quiser fazer o tratamento, eu vou respeitar." Mas eu percebia que todas as vezes que eu dizia isso a ele, ele ficava muito triste. Porque na verdade, eu fui compreendendo que na verdade o que ele queria que eu dissesse era: "Pai, vamos lutar." Eu comecei a compreender que ele queria que eu dissesse a ele: "Vamos lutar. Vamos tentar mais um pouco." E quando eu percebi isso, eu comecei a dizer a ele: "Não, pai, você precisa fazer as quimioterapias. Vai ser importante, vai ser bom, né? Para que você melhore. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, mas eu sei também que é importante e necessário." Ele sabia que era o único recurso que ele tinha. Então, meus irmãos, que nós possamos sempre dizer ao outro: "Vamos embora, eu estou com você, eu não vou te deixar sozinho." O outro precisa ouvir essas palavras. Parece bobagem, não é? Bobagem para quem está do lado de fora. Só quem passou pela dor de uma doença, só para quem enfrentou ao lado de um ente querido esse processo do tratamento, é que sabe o quanto é valoroso saber que não está sozinho. A pessoa ter essa certeza: olha, eu não estou sozinho. Tem alguém ao meu lado. Tem alguém segurando a minha mão. Tem alguém que não quer que eu vá embora. Porque, na verdade, meus irmãos, nós queremos ser amados. Nós queremos sentir que a família nos ama. Nós queremos perceber isso na família. Agora imagine nós estarmos já passando por um processo de um tratamento doloroso e perceber no olhar dos nossos familiares o desejo que acabe logo. Fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Como eu gostaria que alguém me olhasse no momento da minha dor, porque ninguém de nós, nesse mundo de provas e expiações, nenhum de nós está livre de passar por um momento difícil em que nós vamos precisar de ajuda, que nós vamos precisar do amor, que nós vamos precisar do amparo. Em O Livro dos Espíritos, na questão 880, Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os benfeitores vão responder: o de viver. Olha só. O de viver, esse é o primeiro dos direitos naturais do homem. O de viver é um direito que nós temos de ultrapassar a linha de chegada, não importa como. Por isso, ninguém tem o direito de tentar contra a vida do seu semelhante, nem fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Nós não temos esse direito. E aí foi perguntado também: como é para a doutrina espírita essa interrupção? Qual é a consequência da eutanásia para o paciente após o desencarne e para aqueles que ajudam a praticar? A resposta é: para o paciente será sempre recebido no plano espiritual como um suicida. Porque todas as vezes que nós interrompemos a vida, meus irmãos, mesmo que seja por alguns minutinhos,
nós já estamos cometendo o suicídio. E para aqueles que ajudaram, inclusive os médicos, são vistos como homicidas. Porque só Deus que nos concede a vida na terra é que poderá retirá-la no momento que achar necessário ou adequado. Então nós precisamos tentar compreender o porquê daqueles minutinhos, não é? A pessoa entra em fase terminal e aí nós estamos ali ao lado daquela pessoa, a pessoa não desencarna. Por que ela precisa daqueles minutinhos? Aqueles minutinhos, meus irmãos, pode libertar aquele espírito de muitas e muitas mazelas, de algumas situações que ele já vem tentando vencer há muito tempo. Eu lembro-me que certa vez eu estava na enfermaria e uma jovem comentava com a outra: olha, o meu pai, durante todo o tratamento de quimioterapia, ele reclamava que não queria parar de fumar. Ele dizia: olha, os médicos fumam, por que é que eu não vou fumar também? E aí, por mais que explicassem a ele: olha, você está doente, você precisa parar, ele só tomou consciência no dia do desencarne. Alguns minutos, fração de segundos talvez, antes de desencarnar, ele olhou para a filha e disse: eu sonhei que eu estava fumando e hoje eu sei que é o cigarro que está me matando. E desencarnou alguns minutos depois. Então, meus irmãos, o tempo que nós temos de existência, o tempo que nós temos de vida, muitas e muitas vezes é o tempo necessário para que nós possamos refletir, para que o espírito possa compreender qual foi o objetivo daquela doença, qual foi o objetivo dos seus problemas, das suas dificuldades e de suas dores. Porque é importante que nós possamos entender isso. Todo sofrimento tem data certa para acabar. Olha só, isso consola? Isso consola, não é? Todo nosso sofrimento tem uma data certa para acabar. Esse é o sentido que vai nos movimentar. É isso que vai dar sentido à nossa vida. Eu saber que o problema não dura para sempre. E para o espírito, meus irmãos, quando ele consegue se libertar do corpo físico, com a certeza de que ele fortaleceu as suas asas espirituais, deve ser maravilhoso. Deve ser maravilhoso saber que suportou a expiação, que suportou a prova e que vai seguir em frente de cabeça erguida e com dignidade. Porque esse é o grande propósito da nossa existência, podermos seguir em frente de cabeça erguida e com dignidade. E principalmente, meus irmãos, quando alguém, um familiar nosso parte, que nós possamos ficar com a nossa consciência muito tranquila, com a certeza no fundo do nosso coração que nós fizemos tudo, absolutamente tudo que estava ao nosso alcance para amenizar as dores, para que ele se sentisse confortável e para que ele se sentisse, principalmente, amado. Amado. Como eu quero me sentir no momento da minha partida? Eu quero me sentir amada. Então, que eu possa fazer isso pelos meus amores. Que em nenhum momento eu permita que eles percebam que eu estou ali esperando que eles desencarnem, porque eu quero me libertar do problema. Não, os nossos amores não são problemas. Os nossos amores não podem ser pesados. Os nossos amores são os nossos companheiros de jornada. Que façamos a nossa parte. Porque, como diz Paulo,
Só a caridade é capaz de cobrir uma multidão de pecados. E também diz assim: ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retira. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todos os mistérios, conheça todas as ciências, ainda que eu possua tamanho grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso ou vaidoso, jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias sim. As línguas se calarão e as ciências, essas têm o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento, como também perfeita é a nossa profecia, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava como criança, brincava como criança eu raciocinava. Homem feito, eu me despojei de todos os atributos de criança. Por enquanto, vemos Deus através dos espelhos, mas teremos a perfeita visão de Deus de face a face. Por enquanto, eu conheço Deus em partes, mas conhecerei Deus como eu sou por Ele conhecido. Temos hoje a fé, a esperança e o amor. Dos três, o mais excelente é o amor. Nos amemos. Voltemos para os nossos lares e abracemos os nossos amores. Deixemos claro o quanto eles são importantes em nossas vidas. Aproveitemos o momento, meus irmãos, pois nós nunca sabemos quando é a última vez que teremos essa oportunidade. Muito obrigada a todos pela atenção. Eu desejo que todos voltem para casa um pouquinho incomodados com o que foi falado aqui. Muito obrigada, que Jesus abençoe e que assim seja.